Saudação pessoal, sou Cifu Zeca da Vila Barbosa e estou aqui para começar mais um estudo dos períodos de 21, né? Em especial o período público, que é o que a gente está estudando. Só para você se situar um pouquinho, né? Eu dividi, sou formado em História, acumulei todo o conhecimento, informações de Cartórios, de Foshan, de Hong Kong e das tradições que eu consegui com o meu Cifu Tadilai e criei um material muito rico para a nossa linhagem. E esse material estou compartilhando parte dele gratuitamente para você que é amante do 21, que gosta dessa nobre arte. Então eu dividi ela no período que nós estamos, que é o Deepman, que é um contemporâneo, né, que é o período aberto, o período público, que é o que nós estamos estudando, que vem de Luenjian, né, até Shang Achun, antes de Deepman, o período restrito, que são dos barcos vermelhos, e o período discreto ou secreto, né? Bom, e a gente está aqui no capítulo 7 e hoje eu vou falar com vocês sobre os alunos de Feng Xiuxin. Se você perdeu algum vídeo, peço por gentileza que você vá e assista todos esses materiais que são muito ricos e quase não há informações desse tipo hoje, abertamente assim. E se você quiser um PDF ou e-book desses, basta me chamar no WhatsApp, vou deixar aqui embaixo o link, que eu te envio gratuitamente, não tem problema nenhum. Eu gostaria só que você prestasse muita atenção nesse material, estudasse o máximo possível. E como eu disse antes, Feng Xiuxin, ele era um mestre da arte do Eng Shun, não Wing Chun com I. O Wing Chun é uma versão masculina do Wing Chun, né? Então é uma arte irmã do Wing Chun. Então por isso é um material muito raro. Já teve materiais mais raros, mas nesse agora também talvez vai ser um dos maiores vídeos. E eu gostaria muito que você ficasse até o final, tá bom? Porque é muito riqueza de detalhes que eu pude anotar, tá? Então vamos lá. Estudos do 21, o período é o público, e como eu digo sempre antes, se você vê eu olhando para cá, é porque eu estou lendo aqui o material que eu escrevi e deixei guardadinho para vocês aqui, tá bem? Capítulo 7, alunos de Feng Xiuxin. Observação, como eu sempre faço na introdução, uma observação, né? Onde eu estou aqui? Há informações mistas provenientes dos primeiros alunos de Feng Xiuxin. As informações mais confiáveis foram preservadas pelo último discípulo de Feng Xiuxin, Yuan Kaisan, como a gente disse anteriormente, né? Que manteve copiosas anotações escritas à mão sobre tudo, desde a história, técnica, conceitual e o treinamento com Equity e etc. Essas notas escritas à mão estavam em posse do seu único discípulo, o único discípulo de Wen Kaisan, Sun Nuk, até um ponto que os manuscritos chegaram às mãos do neto de Wen Kaisan, Yuan Jiantong. As notas deixadas por Yuan Kaisan, bem como os relatos verbais contados por Sun Nuk, transmitidos aos seus alunos, sugerem que alguns fatos surpreendentes, em total contradição com o que muitas linhagens modernas querem ou fazem ou tentam fazer acreditar. O mais notável, o mito de o sistema separado, o Wing Chun, do qual descendeu o moderno Wing Chun. É um mito, né? Como eu disse antes, são irmãs, tem o mesmo fundamento ali. Alguns detalhes que, pronto, você que segue nosso canal já sabe, já postei aqui algumas coisas sobre isso. Segundo Yuan Kaisan, ambos seus Sifus, Fu Bokchao, que é o lendário Homem das Facas, né, que eu falei, das facas de tirar vidas, e Feng Xiuxin, que se discipularam do Barco Vermelho, de Wan Wabo e da Faimin Sankan, praticaram o mesmo sistema chamado Wing Chun. Feng Xiuxin aprendeu com Da Faimin e Fu Bokchao aprendeu com Da Faimin e Wan Wabo. E o famoso Dr. Luenjian aprendeu com Wan Wabo e Lueng Yeti. Todos eles praticavam o mesmo sistema. A única diferença era o foco do meio de conhecimento praticado. Alguns utilizavam o Quento, que são as formas, né? Ou como a gente fala no Brasil, os catis. E outros treinavam Sansing, que são movimentos livres ou separados apenas
técnicas, né? Os primeiros alunos de Feng Xiuxin, como Tang Dong-lo, criaram abordagens híbridas misturando o que Feng Xiuxin ensinou, com todas as artes de suas famílias individuais praticavam. Sabe-se que Feng Xiuxin inicialmente ensinava apenas alguns fragmentos da sua arte, como o Luklin Poquan, para alguns aldeões poderem se defender, né, e defender seus entes queridos em tempos do bandidismo. Daí vemos a arte do Wing Chun misturar com o Hungar e outras artes de Shaolin. Ainda preserva-se a forma Luklin Poquan e Muqianzhong no Wing Chun, porém não é nem o Luklin Poquan nem o Muqianzhong é o que a gente vê na linhagem de Ip Man, viu, pessoal? É diferente. Vou falar aqui, começar a falar dos discípulos. Essa foi minha observação introdutória e agora eu vou para os discípulos. Tang Sun foi um dos primeiros alunos de Feng Xiuxin. Quando começou a ensinar o Wing Chun, depois de deixar a obra, Tang Sun foi aceito para aprender e começou a aprender logo com o irmão Dong. Tang foi o primeiro a ensinar o Wing Chun, o Wing Chun de Feng Xiuxin em Hong Kong, ensinando uma mistura de Feng Xiuxin e Wing Chun com os métodos da família Tang. Ele foi convidado por um amigo chamado Sr. Xiu para ensinar o Wing Chun aos trabalhadores de sua empresa comercial. Isso durou aproximadamente um ano, até um fatídico festival de Ano Novo, onde as duas equipes de dança do leão começaram uma briga. Muitos feridos e ocorreram até mortes. E o governo de Hong Kong reprimiu as artes marciais e aprovou com leis rígidas, que era proibido alguns movimentos de artes marciais, coisas culturais como a dança do leão. O Sr. Xiu teve que encerrar o emprego de Tang Sun. Devido a essas medidas legais, com as quais um dos comerciantes era cumpridor da lei, não gostava de ter nada a ver com a situação, Tang Sun mudou-se para Kwantung e começou a lecionar lá no departamento de polícia. Este período de ensinos durou 2 anos, até que seu chefe, Shang Qinwan, chefe da polícia, foi assassinado por motivos políticos. Tang Sun novamente deixou Kwantung e voltou para Foshan. Tang Sun tinha 6 filhas com sua esposa na época. Aos 30 anos ele casou com uma concubina, senhora Mu. Seu pai era um famoso mestre do norte, de Sanchou Bargun. Não conheço bem esse estilo. Eles viveram uma vida de artistas de rua até o Kung Fu, artistas de rua de Kung Fu até o falecimento de seu pai. A sorte favoreceu, pois Tang Sun estava extremamente feliz por ter um filho homem, que ela deu ele. Seu primeiro filho finalmente nasceu e recebeu o nome de Tang Ik. A senhorita Tang Mui aprendeu o Wing Chun de Tang Sun, misturou com seus métodos do Sun Chou Bort Kun, que era de seu pai, e ensinou o método a seu filho. Quando Tang Ik ficou mais velho, ele chegou a ser disciplinado formalmente por seu pai, aprendendo ao lado de Pak Chan. O boxeador em forma de dragão, Luan Chen, também aprendeu com Tang Sun, até teve um encontro fatídico com Ip Man. Pouco depois tornou-se um dos primeiros alunos de Ip Man. O aluno Tang Sun, Pak Chun, também aprendeu com Luan Chun. Em um ponto, aprendeu o método de Wing Chun de Ip Man. Pak, aliás, era tio paterno de Luan Chun, que iniciou sua primeira escola no sistema da jornada de Wing Chun. Olha que interessante. Quem estuda Wing Chun sabe que Luan Chun foi um dos primeiros alunos de Ip Man, né? E teve todo esse processo, né? Luan Chun, que foi um dos primeiros alunos de Ip Man, já tinha treinado o Wing Chun, já tinha treinado o estilo do dragão. Depois conheceu o Ip Man, mudou tudo. Não, conheci o Ip Man, esse aqui que eu quero ficar mesmo, vai ter que ser assim. Depois teve um rapaz chamado Pak Cheng, que também largou o Luan Chun e voltou para o Wing Chun.
E o Pak Chin era tio de Luen Tin. Interessante, né? E a gente não sabe dessas coisas, né, pessoal? Que são coisas de família, são mais fechadas. E os alunos de Tang Sun, que foi aluno de Fong Xiuxing, foram 3. Pak Chun, Tang Ik e Luen Chun, que depois virou aluno de Pimã. O currículo de Tang era Sapiat Kun, que são as 11 mãos, né? Hoje mudaram o nome, né? Não é mais Sapiat Kun. As associações e tal mudaram o nome para Wen Chun Kun. O Mu Kian Jong, Sun Kun Jon, Luk Tin Po Quan, Jong Quan. A maior característica dessa família é a habilidade com bastão longo. Próximo aluno de Fong Xiuxing, Yung Yuan, que supostamente passou sua arte para seu filho ou sobrinho Luen Dik de Foshan. Pouco se sabe sobre ele. Ma Jun-yi, filho de um proprietário do boticário Mapoklo, que estudou ao lado de Wen Kai-san e Wen Chai, quando Fong Xiuxing foi viver, né, aos cuidados da família Yui. Seus alunos de Ma Jun-yi, Won Sun. Currículo: Chun Che, domesticando a serpente ou a cobra, e o Mu Qianzhong. Ao Shi, também aluno de Fong Xiuxing. Ao Shi, ou Nuxi, teria sido um proprietário ou gerente de um açougue na rua Kouzi, em Foshan. Aprendeu com Fong Xiuxing, enquanto Fong Xiuxing ensinava na propriedade da família Yuan, na rua Song Yuan. Entre os alunos de Ao Shi estava o médico do exército nacionalista Wai Yun-chang. Yuan Kai-san. Yuan Kai-san, o lendário, um dos maiores, né? Até hoje que já vi, Yuan Kai-san, Panan são poderosíssimos, né? Yuan Kai-san é o lendário mestre Wing Chun de Foshan. Nasceu em uma família de comerciantes muito rica, no ano de 1889. Yuan Kai-san foi o 5º filho de Wen Chongmin, dono da fábrica de fogos de artifício da província de Foshan. O apelido de Wen era Yuan o Quinto, né? Quando era jovem, amava as artes marciais, sendo inspirado pelas velhas histórias dos heróis do tempo Shaolin. Yuan Chongmin, sendo proprietário dessa empresa de Foshan, conhecia uma família do lendário rei do Wing Chun Kun, que é o Luang Zhan. Por causa de sua amizade com a família de Luang, Yuan Chongmin sabia que havia vários ramos de Wing Chun em desenvolvimento em Foshan. Mesmo nos tempos finais de 1800, o sistema Wing Chun se dividiu em vários ramos diferentes e foram várias gerações sendo removidos do sistema do Barco Vermelho. Foi se apagando, né? Original, querendo ser o melhor Wing Chun, né? Querendo o melhor Wing Chun para seus 2 filhos, Yuan convidou seus 2 filhos, Wen Kai-chan e Wen Chai, e Wen Choi contratou o mestre de Wing Chun, Fu Bok Chao, para ensinar aos filhos o original e não diluído, não modificado Wing Chun do Barco Vermelho. Yuan Choi ouviu falar das habilidades lendárias do policial Fu Bok Chao com Edik Sung Dao, as facas de tirar a vida, da família Liun. Fu Bok aprendeu com o lendário Luan Zhan, aprendeu ao lado do lendário Luan Zhan com o Wan Wabo. Luan Zhan aprendeu com o Wan Wabo e Fu Bok Chao também aprendeu com o Wan Wabo. Se Fu Bok Chao tinha as facas de tirar vidas, é todo sentido do mundo, como a gente viu no currículo de Luan Zhan, que Luan Zhan também tinha essa técnica dessas facas, que não é o pateador do Ip Man. Tá bem? Com uma boa. A tradição oral da família Wen afirma que Fu Bok Chao também foi colega de classe de Fong Xiuxing, tendo aprendido com Da Fai Min Sen Kan posteriormente, né? Os irmãos Yuan tiveram a sorte de ter Fu Bok Chao, que se mudou para a propriedade da família Wen. Era conhecida como Jardim das Cerejeiras de Foshan. Esta era a tradição mais antiga de aprender com o mestre, onde você apoiaria-se junto ao próprio mestre, dando-lhe abrigo, comida e dinheiro, né, para ele passar todo o sistema de Kung Fu para a sua família. Fu Bok era um temido policial,
tinha um conhecimento abrangente do sistema Wing Chun, devido a usado na sua profissão, no dia a dia. E o Wen Kai-san começou a aprender as habilidades da palma vermelha junto com ele, qual Fu Bok Chao era famoso. E o Wen Kai-san, primeiro começou a espetar arroz num balde com os dedos, e depois as palmas, e em seguida progrediu para areias grossas, que é o treinamento que até hoje a Nin Tong, que é a minha escola, preserva para o que é chamado de mão de ferro, palma de ferro ou dedo de ferro. Deixa eu subir um pouco mais. Em seguida progrediu para areia grossa. O conteúdo cada vez pudesse lançar até areia feita de ferro, sem machucar a sua pele. Finalmente alcançou uma habilidade tão refinada que poderia lançar os dedos num saco de arroz, com um só golpe recuperar uma moeda de cobre colocada dentro do saco. Eu falei isso do de Pana também, né? Eles colocavam um sabal e põem uma moeda de bronze dentro do sabal. O sabal tem um pano grosso e eles batiam com o dedo, perfuravam o sabal, pegavam a moeda de bronze e tiravam. Imagina se batesse no ser humano. Onde estou? Refinada, é uma moeda de bronze. E o Wen Kai-san e seu irmão Yuan Chai aprenderam o Shisao, as formas do Jong, né, diferentes, incluindo Mukian Jong, Jong Jong, que é o bastão do Jong, Juk Jong, Junk e Jikdal, é o boneco para treinar as facas borboletas, e o Fei Biu, que são os dardos voadores, hoje já extinto no Wing Chun, né. Fu Bok Chao recebeu uma compreensão muito completa do sistema Wing Chun. E o Wen Kai-san nunca teve que trabalhar para viver, embora se qualificasse como advogado, e optou-se por trabalhar no meio, na cidade de Foshan, por ser extremamente educado. E o Wen Kai-san foi o primeiro a fazer anotações sistemáticas do sistema, conceitos principais do Wing Chun. Ele também documentou meticulosamente a história do sistema transmitido por seus dois professores. E o Wen passou suas notas escritas para seu único discípulo Sanuk, que nos tempos modernos foram roubados por uma família sem escrúpulos. Alguém já deve até imaginar que família é o Wing Chun que roubou, né? Pra ficar distorcendo as histórias, inventando as coisas. Muita coisa que a gente sabe hoje aí, pessoal, não tem nada a ver com a realidade. E eu quero muito que essa realidade chegue a todos. E eu espero que chegue, sabe? As técnicas de Wing Chun de Wen Kai-san antigamente atingiram um nível muito alto. Algumas tradições afirmam que seu pai ainda insistia que poderia haver algo mais a aprender. A outra tradição que fala que Fu Bok Chao sugeriu que Wen Kai-san aprendesse com seu colega Fong Xiuxin, que Fung havia dominado métodos diferentes, com chaves, corpo a corpo e arremesso. Fong foi um famoso marechal imperial, Botao, na dinastia Qing. Naquela época, os marechais caçavam criminosos e levavam à justiça. Como tal, você tinha que ser capaz de capturar sem matar os criminosos perigosos. Fong Xiuxin tornou-se um dos marechais mais temidos do sul da China. A tradição oral, transmitida por Sun Nuk, afirma que Yuan Chuimin convidou Fong Xiuxin para visitar sua casa e o salão e pediu para ensinar os dois filhos. Fong disse que Wen Kai-san e Yuan Chai dominaram o Wing Chun de Fu Bok Chao, colega de classe, e o Fong Wing Chun. Ao contrário do que algumas pesquisas modernas nos transmitem sobre Fong Xiuxin. De acordo com Yuan Kai-san, como ele se relacionou com Sanuk, tanto Fu Bok Chao quanto Fong Xiuxin aprenderam dentro dos barcos vermelhos. Ambos tinham o mesmo Wing Chun. A única diferença real é que Fu Bok Chao transmitiu um método de arquivamento de 3 mãos, aprendidos com o Wan Wabo, como a gente falou antes, dele e do Luang Jian. E Fong Xiuxin se especializou em aplicações corporais de Dafai Min Sankan, é o sistema Sansink, como a gente disse antes. Fong Xiuxin também se especializou em aplicações corporais, enquanto o Fu Bok Chao se especializou em habilidades de mão e de facas e das mãos de cobra. Algumas tradições afirmam que Fong Xiuxin duvidava que ele tivesse algo a ensinar ao Wen Kai-san, porque já tinha treinado com seu irmão. E o Wen sentiu que Fung era uma pessoa já de idade, experimentada, e tinha habilidades que queria conhecer. Havia
havia um aceno. Ele fez com Fung golpeasse, se envolvesse numa competição amigável. 3 vezes se envolveram, tipo um xisal, alguma coisa assim. E o Enkaisan disse a Sanuk que as 2 primeiras vezes parecia que ambos estavam empatados. Em nenhum deles poderiam prevalecer. Fong supostamente elogiou Yuan Kaisan, que estava prestes a sair, mas o pai de Yuan Kaisan insistiu que houvesse um encontro final, e os dois ficaram novamente treinando. Yuan aparentemente levou o velho marechal de volta a uma parede que parecia que ele estava sendo atropelado, nas palavras exatas de Sanuk. Diz que Yuan Kaisan descreveu que estava estranho o que aconteceu. De repente, Yuan foi jogado de volta ao centro da sala, devido a um golpe de ombro. Este foi aparentemente um método de corpo que Fong Xiuxing usou e tornou-o temido. Durante seu tempo como marechal e caçador de recompensa e guarda-costas, Fong concordou que ainda não tinha aprendido, e o Yuan Kaisan não tinha aprendido tudo, e concordou em ensiná-lo e aceitar a gratificação vitalícia em troca de transmitir suas habilidades aos 2 irmãos. A educação de Yuan Kaisan já incluiu habilidades corporais próximas, como arremesso, varredura, envolvimento corporal, bem como os métodos refinados de Qin Na, Fu Na, Zhong Quan, e Fong ensinou também o Buzi, que é a habilidade de quebrar dedos, que era algo que usava com frequentemente em sua profissão. Esta é a luta do Wing Chun que aprendeu na maioria das interpretações modernas do sistema. Fong concordou que ainda tinha algo e poderia ensinar aos irmãos Yuan, e aceitou a gratificação. E ficou por ali, treinando ele. Deixa eu subir. Yuan Kaisan também foi mestre da última geração do Feibiu, os dardos voadores, que aparentemente eram com pregos de 6 polegadas finos e presos a ele. Outras versões, como usadas de Fubokchao ou Chenbo, também usavam moedas ou coisas afiadas. A precisão de Yuan Kaisan era tão grande que ele nunca errava ou pretendia acertar, mesmo quando não pretendia acertar. Sanuk relatou uma história sobre que ele estava discutindo da precisão dos dados, quando um pássaro voou acima e o Yuan Kaisan empalou ele no movimento de pulso. O mecanismo do dardo girou e acertou ele exatamente. Os dardos simples apareceram no alvo. Eles foram aparentemente usados como alguma algema, ou tipo, ele simplesmente fez isso, um giro de pulso, e o dado já não estava na mão dele e o pássaro já estava caindo, vamos dizer assim. E aqui, vamos lá. É muito grande. Só do Yuan Kaisan aqui são quase 15 páginas, né? Devido à sua habilidade, conquistou com o estilo 21 artistas marciais locais, consideraram publicamente o Yuan Kaisan ao lado de Luan Jian, com os líderes do estilo. Ambos Luan Jian e Yuan Kaisan ajudaram a refinar o sistema que vemos hoje. E Yuan Kaisan adotou uma abordagem humilde, reservada, de enfrentar desafios hostis. Ele sempre enfatizou a moralidade das artes marciais. Quando não podia evitar os desafios, ele tomava como formas, ou de meio formal, de exibir suas habilidades chinesas, refinando contra o inimigo. Yuan Kaisan aceitou um número limitado de alunos, que teve um dos discípulos como Sanuk. Ip Man, o homem que trouxe o Wing Chun para Hong Kong em 1949, foi o primeiro a ensinar o estilo publicamente. E sua família era vizinha de Yuan. O pai de Ip Man era um comerciante, e o de Yuan também. O avô de Ip Man tinha sido capitão do barco de ópio, e alguns moradores locais o puseram a ele a ganhar riqueza dessa forma. Então incendiaram a propriedade de Ip. O pai de Yuan Kaisan acolheu o clã Ip e hospedou na sua propriedade durante um tempo. Yuan Choi-min pediu a Yuan Kaisan que ensinasse ao jovem Ip Man um pouco de Xisao, pois o jovem Ip não havia aprendido isso com seu professor.
No Kyunso, Yuen não gostou de fazer isso por Ip. Ele era aluno de Nick. O Inchun era diferente. No entanto, pela insistência de seu pai, ensinou um pouco a Ip Man. Por um pouco de Chisal. Ip foi solicitado a não mostrar isso aos seus irmãos de Mugun, mais velhos, mas depois o fez, derrotando-os. E o Enkaisan também ensinou seu amigo Wangit, que mais tarde passaria a ser a arte do filho para seu filho Mai Gei-won. O mestre Mai Gei-won é muito famoso até hoje lá em Foshan. Então você pode ver por isso que às vezes o Chisal do Enkaisan e do Ip Man é muito parecido, né? E na verdade todas as outras linhagens de Wing Chun que você estudar não tem um Chisal com formato de mão como a gente faz. Os alunos de Wen Kai-san foi San-Nuk, apenas ele foi reconhecido. E o currículo dele era Liu Kwanda, Jin Choi, Siu Lin Tao, Chan Kyu, Biu Ji, Hong Jong, que era um boneco, né, um poste para treinar os dedos ali e os movimentos, Mu Kian Jong e Dik Sung Dao, que é as facas de tirar a vida, Luk Din Po Kwan e Juk Jong, John Jong, Bot Sol Jindar, Phil Bill, que é os dados voadores, Seung Hyun Sao, Seung Lin Sao e o papel de velas de Fei Bill e pauzinhos, que era para ele treinar, né? Também era considerado um nível. Vamos lá para o outro aluno de Fong Xiu-Xing. Dong On começou a estudar o sistema Hun-Kun, ou Hungar, cedo na vida, ao lado de seu irmão mais velho, Dong Jit. Aos 16 anos, conheceu e ficou impressionado com seu amigo, o amigo de seu pai, Fong Xiu-Xing, e começou a estudar o Wang Chun com ele. Dong Jit começou a estudar o sistema Hun-Kun também, porque ele era irmão de Dong On, né, que eu falei em cima. Ao lado do seu irmão mais novo, Dong On, aos 18 anos, ficou impressionado com a habilidade de Fong Xiu-Xing e começou a estudar o Wing Chun. Quando seu pai se aposentou, Dong assumiu os negócios da família, uma loja de decoração cerimonial. Entre os alunos de Dong estava Chun Chuman, o lendário punho de ferro. Perigosíssimo esse mestre. Segundo alguns relatos, teria sido seu sobrinho, que ensinou primeiro em Foshan e depois mudou-se para Macau, onde acabou de falecer. O único aluno de John On foi Chun Chuman. E qual que era o currículo da família Dong? John Quen, Mu Kian Jong, o boneco deles de madeira, ele dividiu o boneco dele de madeira em 3 partes. São 3 sequências de bonecos de madeira. Céu, terra e homem. Tudo no boneco de madeira. 3 formas de catismo, vamos dizer assim. Então é o John Quen, boneco de madeira, céu, boneco de madeira homem e boneco de madeira terra. Liu Luk Din Po Kwan. Chun Chuman adicionou ao seu currículo a forma Fa Quen, Pin Quen, Fut Quen e Moi Fa Bot Kwan. O sistema da família Dong também é chamado de Wen Xin de Dong Jit, ou dos irmãos Dong e Dong On. Foram alguns dos primeiros alunos de Fong Xiu-Xing, ao lado de Tong Suen. Dong On não ensinou ninguém. Dong Jit ensinou a 3 pessoas, incluindo Tan Kong e Chan Chuman. Neste ponto, a família Dong fundiu-se com Chan Chuman. Atualmente é um único estilo, raro e que sobrevive até hoje. Conheço um pessoal dessa família e eles têm mesmo um bom Kung Fu, que aprendeu o Wing Chun em várias fontes e incluiu uma matéria adicional. O sistema da família Dong, supostamente transmitido por Fong Xiu-Xing, incluía John Quen, 3 formas de boneco de madeira e o bastão. Interessante de notar que os colegas de Fong Xiu-Xing, Tang Suen, bem como Wen Kai-san, o último discípulo, preservaram um material diferente transmitido por Chan Chuman. A tradição oral dentro da família Chu, de Chu Chuman, afirma que Dong Jit, a forma de John Quen, remonta do tempo Shaolin. Isso é um contraste da família Tang, que também tem estado com o John Quen. Ou seja, a forma John Quen, Dong Jit criou ela baseado no que o Fong Xiu-Xing ensinou. Por isso que os alunos de Fong Xiu-Xing não tinham. Mas peraí, uns aprendeu antes, ok, não tinha essa forma. Então depois Fong Xiu-Xing criou. Mas por que o último também não tinha? Porque não foi o Fong Xiu-Xing que criou. E depois ele explica, não, ele criou baseado nos conhecimentos do tempo Shaolin e o conhecimento obtido, né? Chun Chuman também aprendeu com Won Jitsing, supostamente transmitido uma forma de Shaolin Wing Chun, chamada Fa Quan, que é o punho da flor, né? Supostamente transmitido John Kun do tempo Shaolin.
Isso não se sustenta nas pesquisas modernas, pois a forma Facun não aparece na família Tang, Yuen, Lo ou Dong. Todos os alunos de Feng Shui e nem de nenhum dos alunos de Feng Shui. Chong Chuman, em uma entrevista da New Hero, afirmou que o Facun não está relacionado ao Wing Chun, mas era uma forma que ele gostava pessoalmente e achava que podia adicionar os elementos diferentes em seu currículo de Wing Chun, que se encontrava. Lo Yunan. Não se sabe muito sobre o ancião Lo. Ele e seu irmão aprenderam diretamente com o erudito do Wing Chun, o famoso caçador de recompensa Feng Shui. Não se sabe o que Feng Shui passou para o Lo, mas acredito que seja mais do que ele passou para as famílias Dongyi e Donnan, por causa do tempo. Lo preserva a sua forma, Sampai Foot, Luk Tin Po Kwan e Mu Qianzhong. Só isso. Um boneco de madeira, não 3, como o clã anterior. E também uma coisa interessante, não é o mesmo boneco de madeira. Os alunos dele foi Lo Shiwan, mais ninguém. Currículo, Sampai Foot, Mu Qianzhong, Luk Tin Po Kwan. O sistema Lo preserva os ensinamentos de Feng Shui segundo o segundo Sifus do clã. Yuan Kai-san. A tradição oral escrita da família Lo afirma que os irmãos Lo aprenderam com Feng Shui na associação do Barco Vermelho. Os irmãos Lo passaram o sistema para seus filhos, Lo Shiwo e Lo Hontai. Lo Shiwo trouxe a tradição da família Do para Dai Du Qilan, que passou para todo o seu sistema para Wai Yuan. A maioria das versões da família Lo são provenientes de algum aluno de Wai Yan, Shen Kong ou Andreas Hoffmann, da Alemanha, que fez modificações significativas desse material. Já não é mais o mesmo. Sempre tem alguém, né, acrescentando, mudando, criando a sua melhor versão. Lo Shiwo escreveu as tradições da família Lo num livro. Nunca foi publicado. É uma fonte de informações altamente indisponíveis, somente públicas para os membros do clã do Wing Chun deles. Feng Qin é o filho de Feng Shui. Aprendeu o sistema com seu pai. Não se sabe muito também sobre ele pelos seus descendentes diretos. Então, pessoal, é o vídeo maior que eu já fiz. E vocês veem como é que só nessa linhagem, descendentes de Feng Shui, dos alunos dele, como muitos diluíram, pegaram ali os ensinamentos dele, criaram formas, criaram katis, né? Todos com os conceitos do Wing Chun, linha central, posição frontal, mesma coisa. E hoje existem vários clãs, família Lo, que tem um currículo de formas de Wing Chun diferente. A família Tang, que tem outro, veio tudo do Feng Shui, mas tem outra sequência de formas de katis. A família Shu também. Enfim, a família Shu, eles até falam, né, que Ip Man ensinava o boneco de madeira diferente, porque depois que ele começou a trocar conhecimentos com Dai Du Qilan, a escola Dai Du Qilan, de Wing Chun, ele começou a acrescentar mais chutes, mais movimentos de chute no boneco de madeira. Por isso havia uma diferença do Mu Qianzhong dos primeiros alunos de Ip Man com os dos mais últimos, né? E esse material é muito rico, pessoal, como eu disse, né? Eu espero que vocês estejam gostando disso. E vou falar com vocês uma coisa, pessoal. A única coisa que eu peço a vocês em troca disso é, se puder, dar um like, dar um joinha, compartilhe esse material. Não deixe o pessoal ficar no escuro, não. Por favor, não faça isso. Ah, eu já tenho informação, não conto para ninguém. Não faça isso. Se eu estou pegando aqui anos, décadas da minha vida e estou te compartilhando, compartilhe também. E se você não tem linhagem de nenhuma de Wing Chun e quer aprender, eu vou deixar aqui embaixo o link de 2 cursos. Um que é o Kung Fu para a vida real, onde você vai poder usar os conceitos do Kung Fu para seu casamento, vida financeira e tudo mais. E o Sabedoria Kung Fu para aquela pessoa que quer iniciar mesmo e fazer parte da nossa família. Tá certo, pessoal? Pegar um sistema e começar a treinar um sistema formalmente. E você, se for de outra linhagem, não tem problema nenhum. O que eu puder te ajudar, eu estou aqui para ajudar. Para mim, o Wing Chun é tudo uma só família. Como vocês estão vendo aqui agora, mesmo com nomes diferentes, com formas e sequências diferentes, tudo veio do mesmo lugar. Então eu quero já te agradecer por você estar aqui comigo até agora. E agora também estou encerrando esse tipo de material. Vou criar uma playlist com uma sequência de material e você fica à vontade para estudar e compartilhar e ver quantas pessoas quiser. E se você quiser o e-book, como eu disse, também vai estar o link do WhatsApp aqui embaixo. Basta você me pedir, eu vou te enviar gratuitamente, não tem problema nenhum, dependendo de linhagem, não tem problema nenhum. Tá bom, pessoal? O que eu quero é que a alegria que eu senti ao descobrir essas coisas, sair dessa escuridão, e quando eu conheci meu Sifu Lai, que me ajudou nisso tudo, eu quero que vocês sintam isso também.
tá bem? E para finalizar aqui a nossa conversa, vou iniciar depois uma série de novos vídeos. Então é muito importante você estar inscrito para você receber esse material da gente, tá certo? Muito obrigado por você estar comigo até aqui. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, com certeza você realmente é um amante da arte do 21. Muito obrigado, gratidão e até a próxima.